Capítulo 4 – Estrangeiros. Nos arredores rurais de Caxias do Sul, ou mesmo na própria cidade, os descendentes de imigrantes italianos autodenominam-se e são denominados pelos não ítalo-descendentes como gringos ou simplesmente italianos. Para marcar a alteridade, chamam os luso-descendentes de brasileiros. Ali perto, em Santa Cruz do Sul, o teuto-descendente, aparentemente em maioria, é identificado rotineiramente como alemão. O outro é pelo duro, expressão vista como depreciativa por ambos os grupos étnicos, ou também brasileiro. A alteridade já foi mais marcada. Em alguns lugares, como São Paulo capital, praticamente desapareceu. É inegável, no entanto, que os imigrantes alemães e italianos chegados ao Brasil desde 1808, ano em que foi aberta a possibilidade de imigração estrangeira, trouxeram consigo a predisposição, sobretudo ideológica, à multiculturalidade. Com os japoneses deu-se o mesmo. Com os portugueses, tanto internos quanto estrangeiros, chegados antes ou depois da separação, não. Como foi visto, estavam os lusos propensos à interculturalidade. Além disso, encontravam o idioma, o sistema legal, a cultura e o mais em tudo semelhante, se não idêntico. O catolicismo, religião de poloneses, espanhóis, italianos e de parte dos alemães, facilitou a integração. Onde predominam os luteranos, as questões de alteridade estão mais presentes. Mais de um século após o auge do movimento imigratório europeu, há territórios no interior do Brasil vistos como enclaves étnicos por seus próprios habitantes. Isso seria um problema? Aparentemente não. Não há efetiva discriminação associada. Porém, os brasileiros que visitam Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul eventualmente, vindos da parte do país em que a cultura mestiça de base lusa ainda é tudo, ficam encantados com os aspectos visíveis desses territórios europeus. Passeios limpos, espaços públicos bem cuidados, casas bem conservadas, enfim, salta aos olhos o cuidado das populações daquelas cidades para com o bem público, salta aos olhos a noção, tão estranha aos viajantes, de apreço do povo pelo território comum. Alguns até exclamam: nem parece o Brasil. O ex-presidente Lula, em visita a Windhoek, cidade de colonização batava e alemã, capital da Namíbia, fez comparação análoga. É limpa. Quem chega em Windhoek nem parece que está em um país africano. A exclamação, a surpresa, revelou muito do que Lula pensava sobre a África, continente em que as marcas de civilidade encontradas em Windhoek são raras. Assim como a exclamação dos turistas brasileiros internos em visita aos enclaves europeus revela muito do que pensam sobre o Brasil, país em que as marcas de civilidade encontradas em Caxias do Sul, se não são tão raras ou ausentes, deixam a desejar. Em Santa Cruz do Sul, na Praça Central, há um amplo sanitário público, de livre acesso a quem estiver circulando. É simples, mas também limpo e bem cuidado. Em Salvador, na Praça da Piedade, coração do centro da capital baiana, não há. Das 9 às 21 horas, quem estiver circulando por ali utiliza os sanitários dos shoppings das redondezas. Quando esses estão fechados, é costume usar a rua como latrina. O fedor matinal denuncia a persistência do hábito. É provável que isso, mais do que a propensão germânica à multiculturalidade, seja responsável pela persistência da alteridade. Enquanto ruas de Salvador, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro forem latrinas ou depósitos de lixo, enquanto os espaços públicos seguirem degradados, os alemães de Santa Cruz do Sul farão questão de manter a alteridade. Os brasileiros de Caxias do Sul seguirão afirmando que brasileiros são os outros. Nada pode ser mais autodepreciativo do que nem parece o Brasil, dito com certa razão. Alguém pode argumentar, a Europa no passado também era assim. Era, de fato. Paris foi uma cidade fétida, mas, em 1530, Erasmo de Roterdã escreveu A Civilidade Pueril, código de comportamento e higiene transformado em best-seller, de decisiva influência nos hábitos dos povos do continente europeu. Muito antes, Roma tinha banheiros públicos limpos, e seus cidadãos guardavam um enorme apreço pelo asseio e conservação da cidade-sede do imenso império. A partir de Erasmo, resgatou-se e popularizou-se a ideia romana de civilidade, associada não apenas à limpeza e organização, como ao cuidado para com os bens públicos compartilhados. No Brasil, já foi muito pior. Capistrano de Abreu registrou: da higiene pública encarregavam-se as águas da chuva,
os raios do sol e os diligentes urubus. Em Florianópolis, no início do século XX, saudou-se como grande avanço civilizatório o fato de o lixo passar a ser recolhido por carroças públicas e jogado no mar. Rio de Janeiro, Recife e Salvador eram depósitos de dejetos a céu aberto. Um trecho do relato de Manuela Arruda dos Santos, enfocando Recife, dá uma pequena ideia da imundície. Nesse tempo, imperava nas cidades um fedor que hoje dificilmente podemos conceber. Nas ruas e nos becos estreitos, os maus cheiros se confundiam. Nas praças, vísceras de animais e restos de vegetais estragados compunham um ambiente insalubre. Dentro das casas, cozinhas sem ventilação tornavam o ar viciado, com exalações pútridas de matérias orgânicas em decomposição. Nos quartos, poeira e mofo se misturavam ao cheiro dos penicos. Nota 1. Vindouek e Caxias do Sul têm favelas nas respectivas periferias. O caso da capital da Namíbia esconde um passado de apartheid, quando a área central da cidade, visitada por Lula, que não esteve no entorno pobre, era habitada apenas por brancos e alguns negros enriquecidos. Em Caxias do Sul, a separação dá-se exclusivamente por questões de renda, sem componentes étnicos.